Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre bem-estar emocional. Eu gostaria de trazer aqui para vocês priorizando a saúde mental. Eu quero falar com vocês a respeito desse tema. O que é esse priorizar a saúde mental? As pessoas hoje estão muito preocupadas com o exterior. É bom, é legal, você pode se cuidar, o autocuidado é muito importante, extremamente importante, só que mais importante do que a parte externa é o nosso bem-estar emocional, é o que tá lá dentro da gente. Um coração alegre aformoseia o rosto. Eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para esse bem-estar emocional, para esse autocuidado mental, para que você esteja bem, porque se você estiver bem por dentro, você pode ter certeza que todas as áreas da sua vida vão ter aí uma leveza, vão ter aí paz e você vai ser feliz. As pessoas procuram muito felicidade nos lugares errados, né? E na verdade, a felicidade a gente encontra dentro de nós mesmos. Se a gente tiver autocuidado, se a gente conseguir aí priorizar nossa saúde mental, você pode ter certeza que você vai encontrar uma vida mais leve, mais feliz, né? Então, é muito importante o autoconhecimento e esse autocuidado. Eu vou trazer aqui para vocês 3 pontos, são pontos de atenção para a gente entender e trazer essa leveza para nossa vida. Esses 3 pontos se referem ao passado, como lidar com o passado, como lidar com o presente e como lidar com o futuro. Como que a gente consegue fazer tudo isso sem ansiedade, sem depressão, sem todos esses sentimentos que têm adoecido muitas pessoas hoje, né? Só para você ter uma ideia, a ansiedade, ela não é 100% ruim. Ela serve para te mover para fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai viajar. E aí, o fato de você se preocupar em organizar tudo para uma viagem, essa ansiedade saudável, essa questão de você se preocupar em fazer alguma coisa, não é ruim. O problema é que as pessoas estão extremamente ansiosas, as pessoas estão vivenciando lá o futuro, sendo que 95% dos nossos medos nunca vão acontecer, estão só dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Então a gente precisa ter um equilíbrio aí em vivenciar o passado, o presente e o futuro, tá? Olha só, guarda essa porcentagem. A gente tem que vivenciar aí só 10% do passado, que vai servir para um aprendizado. A gente vai vivenciar 70% do presente, 70%. E 20% do futuro, tá? Porque a gente precisa se preocupar aí com algumas coisas, é importante você se planejar. Mas o que tem acontecido? Hoje as pessoas estão, a maior parte do tempo, presas no passado e ansiosas com o futuro. Não estão vivenciando o presente, que é o mais importante. Primeiro, como lidar com as dores emocionais do passado, né? Como que a gente faz isso? Eu quero que você entenda que o seu passado, por mais dolorido que ele seja, por mais horrível que ele tenha sido, ele ficou lá atrás e o seu inconsciente guardou tudo. E se você não superar, se você não perdoar, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do perdão, tá? Isso fica tudo gravado, mal superado dentro de você e fica trazendo gatilhos o tempo todo, te fazendo mal no presente. Por isso que tem muitas pessoas que ficam doentes emocionalmente, porque a pessoa não consegue se livrar do passado ruim que teve, né? Todos nós temos uma história, todos nós temos uma vivência, todos nós fomos vítimas em algum momento, principalmente quando crianças, a criança é muito inocente. A gente, o período onde mexe mais com a gente, às vezes é a infância, né? Porque a gente entende, poxa, eu não merecia o que aconteceu comigo. Eu era só uma criança, eu era inocente, eu era pequeno, eu merecia proteção, carinho, amor. E às vezes o que aconteceu com você foi totalmente o contrário. Então assim, ó, tudo fica gravado dentro do seu inconsciente. Se você não supera, ele fica sintonizando situações muito semelhantes para fazer com que você supere. O nosso inconsciente, ele busca a felicidade o tempo todo. Ele precisa que tudo que tem dentro dele esteja bem entendido. Quando acontece uma situação ruim com você, uma caixinha se abre dentro da sua mente. E aí aquela caixinha fica aberta, porque para o seu inconsciente fica mal entendido. Por que isso aconteceu?
Por que que doeu tanto? Ele busca encontrar uma resposta. Enquanto você não traz essa resposta para ele, ele fica sintonizando situações para fechar essa caixinha. Agora você imagina um passado cheio desses fantasmas, cheio dessas dúvidas para o inconsciente. A caixinha fica aberta, a ferida não cicatrizou e você fica sentindo dor o tempo todo por conta desse passado. Então, uma pessoa que tem que teve problema de relacionamento com os pais, teve problema de relacionamento às vezes com o irmão lá atrás, se você não superar isso, provavelmente você percebe que a sua vida fica rodeado de problemas nos relacionamentos. Você sintoniza pessoas muito parecidas com os seus pais, com atitudes que eles tiveram, com atitudes que as pessoas que te machucaram lá atrás tiveram. Um exemplo que eu vou te dar. É muito comum nos atendimentos pessoas que tiveram traição dentro do relacionamento dos pais. Normalmente a mãe foi uma pessoa muito conivente, a mãe foi traída, a mãe foi agredida verbalmente, psicologicamente. Às vezes a pessoa cresce e fala assim, eu não aceito isso na minha vida. Só que é muito comum essas pessoas sintonizarem com pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento e o filme se repetir. A pessoa se pega vivenciando a mesma coisa que às vezes a mãe vivenciou lá atrás. Às vezes tendo as mesmas atitudes que você reprovava no seu pai lá atrás ou na sua mãe lá atrás. Por quê? Porque o seu inconsciente sintoniza. Ele fala assim, a gente precisa passar de novo por essa situação, porque não tá bem entendido dentro da mente. Então, por isso que a gente precisa superar tudo que aconteceu lá no passado. Claro que não é do dia pra noite, tá? Tem muita coisa ainda que eu fico refletindo, eu reflito muito sobre minha vida, sobre meu passado, pra resolver. E não pra gente ficar só se vitimizando. Poxa, por que que isso aconteceu comigo? Então, o que eu quero trazer pra vocês a respeito do perdão é que ele é muito importante por você. Como que a gente perdoa? Lidiane, mas eu não tenho vontade de perdoar. Eu também não tenho vontade de perdoar. Ninguém sente vontade de perdoar. O sentimento sempre vem antes da razão, né? A gente sente e depois racionaliza. E aí, poxa, quando você lembra do que a pessoa te fez, você lembra do seu sofrimento, da sua inocência, como a pessoa pôde fazer isso comigo. Qual que é o primeiro sentimento que vem? Aquele sentimento de angústia, de dor, de humilhação. Poxa, por quê? Fui tão humilhado, de rejeição, né? Vem muitos sentimentos ruins quando a gente lembra do ocorrido. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos decidir perdoar. É uma decisão que você toma, não é um sentimento. Seu sentimento sempre vai vir antes. Mas quando você, dentro da sua mente, fala assim, eu decido perdoar. Você verbalizar, eu vou perdoar. E não é só, eu vou perdoar e acabou. Traz na sua cabeça tudo que aconteceu naquele momento. E quando você trouxer na sua mente tudo que aconteceu, você tiver aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de injustiça dentro de você, aí você fala assim, eu decido perdoar. Eu decido liberar essa pessoa por mim. E eu decido perdoar ela. E aí você declarar isso, você falar isso dentro do seu coração, você falar pra você mesmo, eu perdoo essa pessoa por tudo que ela me fez, por causa disso, disso, disso. E aí você liberar esse perdão com a sua boca, com suas palavras, né? Aí você vai ver que o sentimento vai começar a mudar. De repente, né, não vai ser de um dia pra noite, mas se você decidir isso, vai ficar dentro da sua cabeça, seu inconsciente vai falar, não, tem alguma coisa que mudou aí dentro. E aí você vai ver como o seu bem-estar emocional, como a sua saúde emocional vai mudar depois disso. Você vai ver que muitos gatilhos vão sumir quando você decidir isso. Porque o seu inconsciente não fica mais preso lá no passado. Então, essa é uma dica valiosíssima para você. Agora, o segundo ponto que eu vou trazer para vocês a respeito de bem-estar emocional. Presente. Gente, o presente, as pessoas não estão vivenciando hoje em dia. Muita gente preocupado ou angustiado por conta do passado. Viva o presente. Vai almoçar na sua casa e não leva o celular, deixa ele de lado. Vivencie aquele momento com a sua família. Hoje em dia as pessoas, tá cada um, por exemplo, na hora do almoço, um vai almoçar no quarto, outro vai almoçar na sala e outro vai almoçar mexendo no computador. A gente precisa rever esses valores, esse tempo que a gente tem precioso um com o outro. Hoje, o agora, nunca mais vai voltar. Não tem volta. Você vai lembrar do seu passado. Tem gente que lembra do passado. Ah, foi tão legal aquela época. Mas e hoje? O que você está fazendo para marcar os seus dias hoje? Então, na hora do almoço, vai lá
Esquece celular, proibido celular na hora do almoço. Vamos sentar à mesa em família, vamos conversar. Como que foi seu dia, filho? Como que tá sendo os seus estudos? Como que você tá se sentindo? Filho, você sabia que eu te amo? Eu te amo muito, papai tá na correria, a mamãe tá muito estressada às vezes por algumas coisas, mas eu quero falar pra você que você é muito importante. Tenha momentos e vivencie esses momentos de verdade com as pessoas que você ama. A gente só dá valor para as pessoas quando a gente perde, né? Vamos dar valor hoje. Dá valor a cada segundo do lado das pessoas que você ama. Vivencie o presente. Ah, eu tenho dificuldade, minha mente está acelerada. Começa a observar ao seu redor o que está acontecendo ali. Observa o ambiente, observa as pessoas, a expressão das pessoas. Às vezes você está perdendo o seu filho e você nem sabe. Você tá perdendo ele pra alguma coisa, você nem sabe. Às vezes ele tá se misturando com pessoas erradas, às vezes tá tendo vivências terríveis lá fora e às vezes a gente se preocupa só com o nosso mundo, sendo que tem pessoas importantes ali, que às vezes uma conversa vai salvar a vida daquela pessoa. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é em relação ao futuro. Gente, não existe possibilidade de você modificar nada só porque você fica preocupado. Você já imaginou toda vez que você se preocupasse, se preocupou, aí Deus fala assim, então como ela se preocupou, eu vou modificar o futuro. Já que você se preocupou, eu vou te ajudar nisso. Gente, a preocupação de nada vale a não ser estragar a sua vida no presente. Preocupação que eu falo excessiva, tá? A preocupação até o momento em que ela é saudável, ela te ajuda a organizar, te ajuda a fazer as coisas. Mas a partir do momento que fica excessivo dentro da sua cabeça uma preocupação com o futuro, não adianta de nada, só vai te atrapalhar. Vai atrapalhar seu presente, vai atrapalhar a sua vida e seus relacionamentos. Então, o futuro não pertence a gente não consegue modificar nada. Futuro, preocupação, medos, tudo isso tem te atrapalhado. Então, para com isso. Volta pro presente. Sai dessa neura de futuro e passado. É 10% do passado para aprendizado, 20% de futuro para planejamento e 70% de presente. Para você vivenciar suas experiências hoje. Depois você vai ver o quanto que isso vai modificar a sua vida, o quanto isso vai te trazer bem-estar emocional, o quanto isso vai te trazer de fato benefícios aí dentro da sua mente. Tá Essas são algumas dicas que eu trouxe para você priorizar a sua saúde mental. E se você gostou do conteúdo, comenta aí o que mais mexeu com você, qual é a área que você está precisando melhorar, modificar, né? Traz pra gente alguma experiência sua aí. Compartilha esse vídeo se fez sentido para você e toda semana a gente está aqui junto para compartilhar algumas dicas para a parte mais importante do ser humano, que é a saúde mental. Se você modificar a sua mente, tudo ao seu redor é transformado, tá bom? Um super beijo para vocês, até a próxima, tchau, tchau!